Bom dia, Brasil, bom dia, América, bom dia, povo de Deus. Mais uma manhã de sábado, que bom ter você comigo aqui na nossa live. Uma live rápida, objetiva, mas uma live vai ser bem instrutiva para você, que eu quero dar um assunto, eu quero falar algo muito importante aqui. E que bom ter você comigo. Quem estiver chegando, já sabe, fala a cidade que está chegando essa live. E eu só vou dar um tempo da plataforma informar que eu já estou ao vivo. E eu vou divulgar no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo ainda, a gente tem um grupo exclusivo com mais de 1.400 pessoas. Se você não está nesse grupo, você pode clicar no link na minha biografia. E lá no link tem o link do grupo para você participar. Eu coloco vídeos lá, eu vou começar a colocar o material agora em primeira mão, vou liberar um e-book de graça lá de casamento, para casamento. Um abraço para o pessoal da França, que está sempre nos vendo lá da França, que é de Goiânia, a Sara, o Júnior, pessoal da Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Japão, Brasil, América. Olha o pessoal de Diadema, São Paulo, a grande São Paulo. Piquete, acho que é a cidade de São Paulo. Alva. Eu vou compartilhar aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo. Se você puder compartilhar, nós alcançar um número grande de pessoas. Coloca aqui o nome da cidade que está chegando essa live para você. Gente, e é a última live que eu vou fazer no Instagram, que depois eu vou lá pro YouTube daqui uns 15 dias. Eu vou preparar um material muito bom para todo mundo que está no grupo com amigos, amigos do Instagram. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os amigos. O cantor Gersinho está aqui, um amigo, vai estar por aqui. Vamos encontrar aqui, Gersinho, com certeza. Vamos encontrar aqui na América. O Gersinho, uma voz ungida e abençoada no Brasil. Um amigo nosso lá do Brasil. Eu vou preparar um material. E esse material eu vou começar a colocar no meu canal no YouTube. Eu quero convidar você que ainda não me segue no YouTube. Gente, eu tenho mais de 1000 vídeos no YouTube. Os vídeos longos de mensagens, de pregação, da minha esposa. Eu sempre coloco no YouTube para facilitar para as pessoas, porque lá é mais fácil de ouvir, de assistir. Coloca, né, um fone de ouvido, a pessoa vai assistindo, vai ouvindo. Então, olha, muita gente do Amazonas, do Pará, do Piauí, São Paulo, Paraná. Que bênção, muita gente de longe. Abraço a todo mundo que está comigo. Gente de perto, gente de longe. Olha, ontem nós falamos sobre o tripé da comunicação, 3 regras da comunicação. Não sei se alguém vai lembrar que estava comigo aqui, mas eu falei ontem sobre 3 regras para a comunicação. Primeira regra é falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Estamos numa série de mensagens para líderes e liderança, para obreiros, para pessoas que querem assumir cargo na igreja, desenvolver um trabalho na igreja. E aí, ontem eu falei sobre o tripé da comunicação. Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Eu também falei essa semana ainda, se alguém lembra, sobre o consumismo, né? Eu falei sobre o consumismo. Olha, dentro do tripé da comunicação tem um gatilho muito importante que todos os líderes têm que atentar para isso. Que os 3 valores da comunicação, para quem é pregador, para quem vai dirigir culto, para quem é líder de GC, para quem está na frente de um trabalho, Deixa eu só compartilhar aqui nos grupos, que tem gente me chamando aqui perguntando se eu já estou ao vivo. Eu já estou ao vivo. Então, existem 3 valores principais para a comunicação. Que o líder ele tem que ter graça de Deus, mas ele tem que ter postura. Quanto mais conhecimento você tiver, graça de Deus você tiver, as oportunidades vão aparecer mais para você. Pode anotar isso. Isso aqui é sem sombra de dúvida. É uma pílula para você, é um remédio para quem está procurando, conhecimento na área
na área da comunicação, na área da liderança, né? Então, eu acredito que se você começar a entender isso, muita coisa vai melhorar na sua vida. Muitas pessoas não crescem, gente, porque eles ficam na mesmice, não desenvolvem o talento, fica só orando. Tem que orar, gente, mas tem que buscar o conhecimento. Oração é a junção de duas palavras, orar e ação. Oração, orar e ação, orar e ação. Então, ainda falando aqui sobre... Eu vou falar sobre os 3 valores da comunicação. Deixa eu só liberar aqui no grupo. As pessoas estão perguntando se eu já estou ao vivo. Eu já estou ao vivo. Então, vamos lá. Os 3 valores da comunicação, muito importante, que você precisa se atentar para isso, é conhecimento, habilidade e atitude. Memoriza isso ou anota. Eu sei que tem muita gente que está me acompanhando, já tem dias. Os 3 valores principais da comunicação. Isso aqui é inegociável para quem é líder, para quem está na frente de um grupo. Os 3 valores da comunicação: conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta você ter atitude se você não tem conhecimento. Não adianta você ter conhecimento se você não tem habilidade. Então, o conhecimento é saber de que você está falando. Habilidade é você saber manusear, introduzir, movimentar, mexer daquilo que você está falando. Sabe que você tem habilidade para lidar com o carro? Eu estou falando de carro, mas você sabe dirigir carro? Sabe pilotar carro? Pastor, então quer dizer que eu tenho que pilotar avião. Não precisa pilotar avião se você quer falar de avião. Mas se você tem habilidade, pelo menos de alguma coisa básica. Porque uma hora ou outra o liderado vai perguntar para você se você tem experiência de prática, não só acadêmica. Hoje o que nós mais encontramos na internet são especialistas do nada. O que mais você vai encontrar na internet é gente especialista em nada. É o solteiro querendo ensinar o casado, é o obeso querendo dar curso para emagrecer, é o doente querendo receitar cura, como dizia lá em Goiânia, o banguelo, quem não tem dente, é o banguelo querendo dar curso de prótese dentária. Eu estou fazendo uma analogia hipotética para você entender a minha colocação. Então, o que mais se você tem que filtrar muita coisa que você ouve na internet, porque o que você vai mais encontrar hoje na internet são especialistas em nada. É gente que fala de tudo, mas não tem prática de nada. Então, uma coisa é você ter conhecimento acadêmico, diploma. Parabéns, isso é bom. Mas mais do que conhecimento acadêmico, é vivência de prática. Então, quanto mais você tem o conhecimento, mais vivência de prática, mais você domina o ambiente, mais você domina o assunto, mais você domina o projeto que é colocado nas suas mãos, porque isso fala do tripé do valor, os 3 valores da comunicação. Eu vi que chegou gente aqui agora, eu estou só recapitulando o que eu falei ontem na live, né? A regra da comunicação: falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. Então, às vezes, o menos é mais. Não é o quanto, não é o tanto que você fala, mas é o quanto você entregou e as pessoas entenderam. Tem pessoas que falam 1 hora e as pessoas não entendem muita coisa. Tem gente que fala 20 minutos e deixa o ambiente com fome de ouvir ele de novo. Então, olha, o Sérgio colocou algo que é interessante aqui, e é verdade. O apóstolo Paulo, ele vai fazer referência a um dos seus discipulados, filhos da fé, que é Timóteo. E Paulo está falando para Timóteo sobre esse posicionamento. A pastora Lucília pediu para eu repetir, vou repetir aqui. Fala 3 regras da comunicação: falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. 3 regras. Agora, 3 valores da comunicação. Eu falei 3 regras, agora 3 valores da comunicação: conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que ter conhecimento do que fala, habilidade do que você está falando e atitude para você falar. Não adianta você ter conhecimento se quando vem a oportunidade você não tem coragem de expor o que você conhece. Atitude não é para todo mundo, é para poucos. Atitude é para quem tem coragem de ser diferente no meio dos iguais.
Isso aí, o Edson até colocou aqui, ó, falar pouco para ser aplaudido. Então, é mais ou menos sobre isso. Então, não é sobre o quanto você fala, o tempo que você falou, mas é o quanto você transbordou. É isso aí, a pastora Lucila, do Sol da Justiça, colocou, falar pouco. Então, gente, nem sempre falar muito é falar bem. Eu tive um professor na faculdade de teologia, quando eu formei no Brasil, em Goiânia, pastor Gilmar Alonso, um mestre na teologia. Ele dizia para mim, numa das nossas aulas naquela época, na faculdade, dizia, olha, um erro grave de muitos pregadores ou palestrantes que eles querem falar muito para impressionar. E não é sobre falar muito. Ele dizia para nós, esboce mensagens, faça esboço de mensagens de no máximo meia hora. Não é o tanto que você fala, mas é o quanto você transborda. Às vezes você fala pouco, mas fala bem, é bem melhor do que falar muito e não falar nada. A pastora Rose pediu para repetir. O tripé da comunicação. Falar em pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser aplaudido. O tripé. Os três valores da comunicação. Os três valores da comunicação. Conhecimento, habilidade e atitude. Esses são os três valores da comunicação que o líder tem que ter. Agora, eu falei também na semana passada, gente, sobre a questão de consumo e consumismo. Não sei se alguém vai lembrar aqui, eu estava dentro de uma pauta, de um tema, falando sobre projeto de vida. Então, o líder, é bom ele saber de tudo um pouco. O líder tem que saber quanto que o dólar subiu, quanto que está a inflação do Brasil, como que está o IPCA do país que ele vive, como que está a taxa do Banco Central. O líder tem que ser aquela pessoa que ele chega numa mesa e tem assunto para entrar em qualquer ambiente. Mesmo que você não saiba tudo, mas pelo menos o básico daquilo que te rodeia no todo. Política, religião, futebol e pessoas. Política, tenta entender um pouquinho de política. Quem é o presidente da Câmara, quem é o presidente do Senado, por mais que você está numa mesa, porque se você olha os temas que está rodeando o Brasil, a América, vou falar de Brasil, que a minha audiência maior hoje está no Brasil, está rodeando o Brasil, então os temas mais envolvidos hoje no Brasil é política, futebol, um pouco menos religião, mas mais política. Então, se você é um líder, quando você sentar na mesa, você já tem que ter um pouco de conhecimento. Procurar saber um pouco do caso do Banco Master, quem é Daniel Vorcaro, que era o CEO do Banco Master, quem é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quem é o presidente da Câmara, Hugo Mota, por que os senadores querem fazer impeachment para tirar o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, por que o dólar está baixo? É um pouquinho que você souber, não tira sua autoridade na mesa. Então, por isso que você que é líder, você tem que saber um pouquinho, procurar saber quem é o time que está liderando o campeonato brasileiro, quem é o Flamengo, que cor que é a camisa do Palmeiras. Um pouquinho que você souber, mostra que você está no assunto. A pior coisa que tem é um líder estar numa mesa com todo mundo, mas está longe ao mesmo tempo. Ah, mas ele só fala de igreja, ele é pastor. Então, é porque está fechado aqui, ó. Quanto mais a sua visão for aberta, a sua visão for maximizada, melhor. Quanto mais a sua visão for ampliada, melhor. Eu falei também sobre, há dias atrás, eu estou recapitulando aqui a semana, talvez alguém vai lembrar do que eu disse aqui, que existe as três situações que envolvem o ser humano. Eu falei que tem o ignorante, o burro e o tolo. Alguém lembra que eu falei isso aqui? Que tem o ignorante, o burro e o tolo. O ignorante, ele não sabe, mas ele quer aprender. Todos nós somos ignorantes em alguma área. A Luara está aqui, um abraço, Luara. Deus abençoe sua vida, o Álvaro, membro da nossa igreja. Pense numa menina de Deus, na família de Deus. É isso aí. Então, todos nós somos ignorantes em alguma área da vida. O ignorante não é o cara que briga, que sai, não. O ignorante é quem não sabe de tudo, mas quer aprender alguma coisa. Todos nós somos ignorantes em alguma área da vida. A gente tem que aprender alguma área. Então, o ignorante é aquele que não sabe, mas ele pode aprender.
Todos nós precisamos aprender alguma coisa na vida em assuntos diferentes. O burro, pastor, mas o burro é muito pesado. Vai ler Provérbios para você ver. Salomão lá só falta xingar literalmente. Começa a ler Provérbios capítulo 1. Vem discorrendo capítulo 1, capítulo 2, você vai ver o que Salomão está falando. Quem anda com sábio é sábio. Quem não anda com sábio, você vai ver a linguagem que ele usa. Ele só não falou burro ali, gente, porque era uma linguagem diferenciada da época. Pastor, mas o que é o burro? Burro é aquele que não sabe e não quer aprender. Então, se você ficar perdendo tempo com quem não sabe e não quer aprender, você desgasta a sua energia, você perde o seu tempo e você altera o equilíbrio das suas emoções. Porque tem gente que não sabe, mas ele quer aprender. E tem gente que não sabe e não quer aprender, que aí vem o último, o tolo. O tolo é aquele que não sabe, não quer aprender, zomba de quem sabe, e se você vai ensinar alguma coisa para ele, fica desprezando você. O tolo é aquele que não sabe, não quer aprender, zomba de quem está aprendendo. Se você vai falar alguma coisa para o tolo, ele fica zoando de você, fazendo chacota de você, chamando você de sabidão, agora sabe tudo, agora está exibido. Agora é porque, na verdade, o seu modo não cabe na caixinha dele. O seu formato não cabe mais na caixinha dele. E a pior coisa que tem é você ficar tentando adequar o seu formato em caixinhas que não é mais para você. Chega uma hora, gente, que a sua cabeça bate no teto. Chega uma hora que a sua cabeça bate no teto e você fala, poxa, esse ambiente aqui eu não estou desenvolvendo, não estou crescendo, esse ambiente... Eu estou falando de tudo, não é igreja, é vida, é trabalho, é mesa, é relacionamento. Chega uma hora que você fala, eu não estou desenvolvendo nessa mesa aqui, eu preciso buscar mais. E aí, eu falei uma frase nessa semana ainda, quem antecipa governa. Se você antecipa em buscar o que você não tem, você sai na frente de muitas pessoas. Por isso que a gente tem que diferenciar se você é mais um no meio da multidão ou se você é diferente no meio dos iguais. Porque ser diferente no meio dos iguais te deixa diferente no meio da multidão. O famoso Maria vai com as outras. Se você não é mais um Maria vai com as outras, você começa a diferenciar no meio deles. Eu falo isso no meu treinamento, que o link está aqui na minha biografia. Eu falo um pouco sobre visão de igreja, sobre posicionamento do líder, como posicionar o líder na hora de conversar com o liderado. Eu falo muito no treinamento que eu fiz sobre isso. Então, tá aqui, se você não adquiriu, o link está na minha biografia, você pode, na minha bio, você pode acessar lá o link. Gente, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Eu vou te dar alguns dados específicos aqui do que está acontecendo nos últimos 30 dias, depois que eu comecei a abrir a questão desse treinamento, porque eu tinha esse treinamento sobre liderança, mas eu nunca tinha transbordado ele ainda. Ele estava comigo. E quando eu comecei a liberar esse treinamento lá na Filadélfia, aqui na internet, assim, aconteceu um furar da bolha aqui no Instagram, e tivemos que mexer em tudo às pressas para... Então nem eu sabia que o buraco era tão fundo como eu imaginava, mas graças a Deus que tem gente que quer aprender. Então se tem gente que quer aprender, é porque eles querem crescer. Toda pessoa que quer aprender alguma área da vida é porque ele quer crescer naquela área. E quando eu vi que tinha gente querendo, eu falei com a minha esposa, falei com a equipe nossa, eu tenho um pessoal que me ajuda a gerenciar o meu Instagram lá no Brasil. Eu falei com eles, olha, vamos liberar aquele material meu. Eu falei, libera, faça cortes, libera aquele material para a gente começar a transbordar nas pessoas. E eles começaram a postar aqueles vídeos, e os vídeos foi rodando, os vídeos foi viralizando, como está rodando até hoje. Ontem mesmo eles mandaram um gráfico para mim, nós batemos já 5 milhões de visualizações em 27 dias. Né? Mais de 50 mil seguidores orgânicos. A gente já aumentou na nossa frequência aqui no Instagram. No nosso TikTok, estava com 55, já foi para 67 mil no TikTok também. Então eu falei, pode transbordar esse material. Libera para as pessoas esse material. Vamos fazer um curso. O curso de forma pedagógica, didática, mas o material que eu tenho pode liberar. Então, a partir de hoje, sábado, eu não vou ficar fazendo muitas lives aqui por conta disso, mas eu vou colocar o material todo dia no meu Instagram. Já está liberado, já está autorizado. Eu quero agradecer aos membros da nossa equipe, na pessoa do Emerson, na pessoa do Adriano, na pessoa de toda a equipe que me ajuda lá em Goiânia, no Brasil, que gerencia isso para mim. Eles já estão cientes que todos os dias pela manhã eles estarão colocando um vídeo no meu Instagram
para abençoar, para edificar a sua vida. Então, pode levantar de manhã, você pode vir no meu Instagram que vai ter um vídeo aqui, pelo menos um por dia vai ter aqui, sobre treinamento, sobre liderança, alguma coisa vai ter. Até então não tinha, a gente não estava fazendo isso. E aí eu vou dar uma pausa de uns 10 dias aqui no Instagram de live, que eu vou trabalhar com eles agora o e-book. Para você que não adquiriu o e-book, eu preciso sentar e tirar da minha cabeça e colocar no e-book tudo aquilo que eu falei no treinamento e que eu estou falando na live. Então, tudo que eu falei nessas lives aqui, eu vou começar a montar um e-book a partir de segunda-feira com eles. Nós vamos sentar e trabalhar um e-book bem intuitivo, de aprendizagem facilitada, para você abrir o e-book, pode abrir na igreja, no seu iPad, no seu celular, pode imprimir, o que você quiser é seu, para facilitar para você. Tem pessoas que dá para assistir o vídeo, tem gente que tem que ver, alguns são visuais, outros são auditivos, uns precisam palpar, então cada pessoa ela responde a um estímulo diferente. Então na segunda-feira nós vamos começar já a trabalhar esse novo e-book do treinamento para facilitar para quem quer o material em mãos. Então por isso que eu vou ficar alguns dias ausente da live, mas os conteúdos eu vou colocar todo dia no Instagram e no YouTube. Se você não inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá no canal, inscreva no canal, ativa a notificação, o sininho. Todos os dias vai ter um vídeo no short ou no feed do YouTube para edificar a sua vida. Então, gente, voltando ainda aqui ao que eu estava falando, a gente precisa entender algumas coisas. Eu falei sobre consumo. Alguém lembra que eu falei sobre o consumo aqui? O consumo são três situações de consumo. Para você entender, para você transbordar nos seus liderados. Existe o consumo, o consumismo e a compulsão por compra. Eu vou repetir para você anotar, você memorizar isso. Existe o consumo, o consumismo e a compulsão por compra. Pegue isso aqui para você transbordar nos seus liderados. Consumo, consumismo e compulsão por compra. Quem quiser até digitar aqui, eu vou fixar o comentário. Quem puder digitar, eu fixo o comentário. O que é o consumo? O consumo, todos nós precisamos de consumir. Consumir um arroz, um feijão, uma carne, um óleo, uma roupa. O consumo é ato de rotina normal entre os indivíduos, entre pessoas com pessoas. Todo dia você tem que consumir alguma coisa. Um pão na padaria, um açúcar, um leite, um café. O consumo é normal. O consumo é normal. Ele não tem alteração nem para mais nem para menos. Todo ser humano... Obrigado, Thaís. Vou fixar o da Thaís aqui. Então, todo ser humano ele tem que consumir. O que é o consumismo? É quando você compra além do necessário. Uma mulher que quer comprar um sapato, mas ela não contenta com 10 pares. Ela tem que ter 50 pares de sapato. Isso é consumismo. Um homem que quer comprar 7 camisetas, uma para cada dia da semana, mas ele não contenta com 7. Ele tem que comprar 80 camisetas. Isso é consumismo. Não sei se você já reparou, percebeu, mas o meu gosto, por exemplo, não é que eu uso a mesma camiseta todos os dias. Eu devo ter aqui na minha casa aproximadamente umas 18 a 20 camisetas pretas, porque eu gosto do preto, com um terno preto, com a camiseta preta, com um casaco preto. Então, eu gosto de usar muito preto e eu já compro, quando eu compro uma camiseta preta, eu já compro 3 de cada, 4 de cada, porque eu já estou fazendo a ideia para a semana. Agora, se eu tiver 50 camisetas pretas, 70, aí era consumismo. Então, o consumismo é quando você compra além do que você precisa. É quando você passa da conta. Ele é um grau perigoso, mas o mais perigoso do que o consumismo é a compulsão por compra. A compulsão por compra é quando você precisa comprar alguma coisa porque você depende do prazer que a compra te dá. A compulsão por compra é quando você precisa ir ao shopping comprar alguma coisa porque se você comprando te traz alegria. Isso é compulsão, isso já pode ser patológico, isso aí tem que ter cuidado porque pode parar dentro de um consultório.
Então, a compulsão por compra faz a pessoa gastar o que não pode, fazer compras indevidas, estourar o limite do cartão de crédito. É a compra momentânea pelo prazer momentâneo. Pessoas que tá triste, aí compra um negócio agora, aí fica alegre agora. Amanhã já acorda triste, já quer comprar outra coisa, porque aquilo que comprou hoje já não serve. Então, isso é um perigo para a pessoa, porque se ela não tiver um cuidado com ela mesma, com tudo isso, ela acaba entrando em uma dívida que não pode, estourando o limite do cartão. Gente, cartão de crédito não é seu não, gente. Lembra de uma coisa, o cartão de crédito é o dinheiro do banco no formato de cartão na sua mão, literalmente. E se você olhar com base, o juro de cartão de crédito, tanto na América quanto no Brasil, é um dos juros mais altos do planeta, é o juro de cartão de crédito. Ganha até por ano até da agiotagem, depende da agiotagem, né? Mas o juro de cartão de crédito é uma das maiores ciladas que pega todas as pessoas. Por exemplo, no Brasil tem um órgão um órgão do consumidor que chama Serasa, né? SPC Serasa. No penúltimo balancete do Serasa, em 2000 eu não lembro a data agora, mas eu lembro que eu gosto muito de ver esses dados para falar nas palestras, na igreja. Eu lembro que tinha mais de 2 milhões de pessoas com nome no Serasa, com débitos até R$700. Mais de 2 milhões de pessoas com nome no Serasa, com débito até R$700. Aí você pergunta, mas é muito barato o valor? Sim, porque dinheiro é emocional, dinheiro não é espécie, dinheiro é emocional. Eu te dou um exemplo claro. O Big Brother é um programa no Brasil, eu não gosto, um programa assim, bem nojento mesmo, que não tem princípio de família. Mas o Big Brother, ele já fez mais de 22 edições do Big Brother, e cada ganhador ganha 1 milhão ou 2 milhões de reais, cada ganhador. De todos os Big Brothers que já teve, sabe quantos milionários tem até hoje? No máximo, 7. E os outros, pastor? Todos se perderam quando o dinheiro chegou na mão. Então, a questão não é se a pessoa está devendo 100 mil reais e você coloca 100 mil reais na mão dela, ela não tem gestão emocional, ela vai gastar os 100 mil e vai continuar devendo 100 mil e vai arrumar uma dívida até maior do que os 100 mil. Então você vê que dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional no humano e espiritual no religioso. Por isso que você tem que ter cuidado. Eu tenho o curso, quem comprou meu curso ganhou de bônus um curso de finanças que eu falo. Não sei se alguém aqui na live chegou a assistir um curso de finanças meu, que tem muito tempo aquele curso. Mas eu tenho um treinamento novo que eu falo sobre finanças à luz da Bíblia, que ele é muito bom sobre isso. Que às vezes a nossa motivação está errada, a nossa intenção está boa, mas a nossa motivação está errada. Se uma pessoa está devendo 100 mil e ela não tem gestão emocional para dinheiro, você coloca 100 mil na mão dela, ela paga a dívida, mas ela continua com a cabeça sem aprender. Por isso que a gente tem que mudar a mentalidade. Por isso que a gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente tem que mudar o nosso entendimento, sabe? Olha aqui, o irmão Pão da Vida colocou, pastor, sou crente, estou endividado. E ele não tem vergonha de falar. Sabe, então, a maioria das pessoas, quando se diz que são cristãs, eu vou falar uma coisa para nós. Muitos cristãos, como nós mesmos, somos bons para ler Bíblia, bom para orar, somos bons para jejuar, temos uma frequência até equilibrada na igreja, mas nem todos têm uma vida saudável quando o assunto é dinheiro. Porque não fala na escola, não fala na igreja. Eu vou perguntar para você, você aprendeu sobre finanças na escola? Não. Porque a educação brasileira não tem na grade curricular a matéria sobre educação financeira. E em parte é até de propósito, porque se você aprende sobre educação financeira, você não fica refém do Estado, você não fica refém do governo, você não fica na mão das armadilhas que o próprio Estado coloca diante do povo. Uma nação que é encarcerada pelo Estado, ela não consegue se levantar. É só você olhar a história de países socialista, comunista.
Se você olhar a história da ex-União Soviética para cá, países que não quer que o povo cresça em conhecimento, você vai ver que o povo vira refém de quem está no poder. E vê se tem na grade curricular no Brasil o assunto educação financeira. Não tem. Quem te ensinou a falar de dinheiro? Sua mãe, seu pai, seu avô? Gente, a maioria aprendeu na marra, na tora, no peito. Poucos acertaram, começaram um negócio e deu certo, mas a maioria está capengando, enxugando gelo. Então a maioria não foi ensinado sobre dinheiro, a maioria não teve ensino para finanças, a maioria não teve aula para finanças. Olha o que o Leandro colocou aqui, e é um dados que eu vi esses dias no jornal, que é de entristecer o Brasil. As pessoas no Brasil estão se endividando pelos jogos de azar. Liberou uma lei há alguns anos no Brasil sobre as casas de apostas. E as casas de apostas no final do ano passado tiveram um lucro, eu não lembro agora quantos bilhões de reais que elas tiveram no Brasil. E a maioria dessas casas de apostas no Brasil, a sede delas não está no Brasil. Se você for olhar aonde está a raiz do IP, porque a casa de aposta online não é física, é online, o nome já fala online. A maioria está em países aí que você... Groenlândia, Austrália, mas não tem nenhuma no Brasil. Então o dinheiro entra para eles, mas não fica na nação. Está tirando o dinheiro da nação, usurpando de um conhecimento que o povo não tem. Gente, isso é uma cilada. Isso é uma arapuca. Isso deixa a pessoa falida, fracassada, arrebentada. Então, voltando a raciocínio lógico que eu estava falando com você, então a maioria das pessoas não aprenderam finanças na escola, não aprenderam com os pais, a maioria das pessoas aprenderam na tora. Sabe qual é o formato que a pessoa aprendeu finanças? Quando era pequeno, a mãe ou o pai deu um porquinho de gesso e falou para ele, isso aqui é seu cofrinho, coloca a moeda aqui dentro. Se você encher o cofrinho, nós vamos quebrar ele e nós vamos comprar seu videogame, vamos comprar sua bicicleta. Então, a ideia de poupança que já era colocado para criança, que é juntar para gastar. A ideia de poupança para criança é junta para a gente gastar, mas nunca era juntar para quebrar o porquinho e vamos investir. Mas era juntar para quebrar o porquinho para gastar. Então, não teve uma ideia, desde criança até hoje, para você investir, para você fazer negócio. Por isso que é importante a gente buscar o conhecimento em algumas áreas, porque você sobrepõe, você sobe o nível, você não fica refém do que está acontecendo à sua volta. E dinheiro, gente, é emocional e espiritual. Por isso que o lado espiritual, Satanás não quer que o dinheiro chegue no altar, porque se o dinheiro chegar no altar, a sua vida ela não é transformada. Se o dinheiro não chega no altar, não tem clareamento do que vem das suas mãos. Quando o dinheiro chega no altar com dízimos e ofertas, há algo, o altar muda, o altar transforma, o altar liberta. Jesus falou um negócio na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Gente, Jesus falou um negócio ali que ele arrebentou com tudo na Bíblia quando se fala de dinheiro. É a única parte na Bíblia, em Mateus 6, 24, que Jesus chama o dinheiro de Deus. É a única parte na Bíblia que Jesus compara o dinheiro a um Deus. Jesus está na Bíblia, pode olhar depois com calma. Mateus 6, 24. Jesus vai dizer assim, ó, você não pode seguir a dois senhores. Dois senhores. Ou você segue a Deus ou você segue a Mamon. Está na Bíblia. Por que Jesus falou ali que você não pode servir a dois senhores? Por que Jesus comparou o dinheiro a um Deus? Porque Jesus sabia que o dinheiro tem o poder de comprar coisas que Deus coloca no seu coração. Por isso que o nosso coração revela a motivação e a intenção. Por isso que quando você fala em dinheiro e toca no assunto dinheiro dentro do religioso, você vai conhecer dois grupos de pessoas. Os gratos e os revoltados. Os gratos é quem entendeu o favor de Deus através do que Deus faz. Os revoltados é aqueles que não entenderam e lutam para não aceitar o que eles sabem que é verdade. É igual o ateu. O ateu, ele é mais crente que muita gente, que muito crente. O ateu, ele é mais crente que muito crente. Por quê? Porque o ateu, ele luta
contra um ser que ele sabe que existe, mas ele não quer acreditar. O ateu, ele luta para acreditar num ser que sabe que existe, que é Deus, ele não quer acreditar. Então ele luta contra aquilo. Mas ele crê que sabe que existe, mas ele não quer crer. Às vezes ele é mais crente que muita gente. Ele só não aceitou Jesus, só não reconheceu. Mas ele é mais crente que muita gente. Então o ateu, ele luta contra uma força que ele sabe que existe, mas ele não quer acreditar, que é Deus. Então, quando a gente fala de dinheiro, você vai conhecer dois grupos de pessoas na igreja e na vida. Os que têm gratidão a Deus e entenderam, e aqueles que não são gratos e que vão brigar com você. Aí eles vão começar a falar, mas dinheiro, mas dízimo é da graça, é da lei, dízimo não está na graça, dízimo não sei o quê. Não, eu não dou dinheiro para pastor, eu não dou dinheiro para padre, eu não dou dinheiro para... Gente, grava uma coisa aqui, eu nem tinha marcado isso para falar aqui. A minha live aqui era para falar sobre a oratória, mas entramos nessa linha aqui, então Deus tá me levando por esse lado, para alguém, para alguma coisa. Olha, não perca tempo discutindo com quem está comendo pérolas e não quer saber da verdade. Você vai desgastar, vai perder sua paz, vai perder sua paciência. Todo mundo dizima, ou para Deus ou para o diabo. O dízimo, a grande verdade do dízimo é que o dízimo é uma ordenança da criação. Ou você devolve o dinheiro no altar, ou seu dinheiro vai para o mundo. Não tem como você falar assim, meu dinheiro não vai para a igreja. Ok, normal, vida que segue. E não leva mesmo não, se o seu coração não está nisso, não leva mesmo não. Mas também não reclama quando o seu dinheiro for para o mundo, quando o seu dinheiro for para a bebida, quando o seu dinheiro for para as drogas, quando o seu dinheiro entrar em situações que talvez Deus te daria o livramento, Deus poderia te guardar. Sabe? Então a gente precisa ter equilíbrio emocional. A gente não precisa concordar com tudo, mas o mínimo é respeitar. O respeito é o equilíbrio inteligente de diálogo de uma sociedade civilizada. Vou repetir isso aqui. O respeito é o equilíbrio inteligente de diálogo de uma sociedade equilibrada. Você não precisa concordar com nada na sociedade, mas o básico que a gente tem que ter é respeitar. Eu não concordo com tanta coisa que está à minha volta, mas eu respeito. Porque o respeito a gente pode estar juntos, mas você fica no seu quadrado, eu fico no meu quadrado, e cada um respeita os seus quadrados. O Edson perguntou aqui, alguém perguntou do curso. Esse curso está na minha biografia do meu Instagram aqui, ó, tá aqui em cima. Só você clicar lá, já vai estar liberado o curso. Um link, você já vai comprar direto o curso. E eu falo, olha, o maior vídeo que eu falo no meu curso é sobre isso que eu estou falando aqui. O vídeo tem 30 minutos, se eu não me engano. É 30 minutos falando sobre dinheiro, dízimo, oferta, gestão financeira. 30 minutos falando sobre isso no meu treinamento. O treinamento tem 4 horas, das 4 horas, meia hora é só falando sobre dinheiro, sobre dízimo, oferta. Por que uns dizimam, outros não? Por que uns ofertam, outros não? Então eu falo muito sobre isso. Então, gente, o respeito é o equilíbrio de diálogo de uma sociedade civilizada. Por que está quebrando o pau no Brasil? Por que lá a esquerda não respeita a direita não respeita a esquerda? Um não pode ver a camisa vermelha, um não pode ver a camisa amarela, um quer pular no pescoço do outro. Perdeu o respeito. Eles perderam o respeito. O básico ali era cada um podia andar em caminhos diferentes, mais próximos, mas cada um dentro do seu quadrado. Não tem mais isso, perdeu o respeito. Então quando se perde o respeito no casamento, o casamento já era. Quando perde o respeito dentro de uma sociedade, os princípios da sociedade são quebrados. Quando perde a coluna financeira dentro do seu cronograma, organograma financeiro, o teto vem ao chão. Então talvez eu estou falando para a gente aqui que está passando uma dificuldade financeira no casamento, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Você não consegue administrar suas finanças. E aí vai regras que eu falo no treinamento, você pode assistir o curso depois sobre finanças, você tem que ter. Nem tudo que eu quero eu posso ter. Porque fala de quê? De limite, de poder e de dinheiro. E um problema grave que acontece. Vou falar uma chave aqui, ó, já estou quase terminando a live. Se você segurar 10 minutos, eu vou te falar um negócio, uma chave aqui para você guardar para o seu sábado.
Essa chave chama-se grau comparativo. Se você quiser digitar aqui, eu vou até fixar um comentário. Grau comparativo. Coloca assim, ó, cuidado com grau comparativo. Se você puder digitar, cuidado com grau comparativo. Eu vou te explicar por quê. À luz da vida, da Bíblia e à luz de parâmetros da sociedade que nós estamos inseridos dentro dela. Pode digitar aqui, cuidado com o grau comparativo, se você puder, por favor. Quais são os perigos do grau comparativo? O grau comparativo... deixa eu fixar aqui o comentário da Rose. Ó, o grau comparativo é quando você tem um carro ano 2000, mas o seu grupo relacional anda com o carro 2030. Mas o carro 2030 custa um dinheiro que você não tem. E aí, por você estar perto de um grupo que tem muito e você não tem muito, você quer ter o mesmo padrão de vida daquele grupo. O grau comparativo, se você não vigiar, você fica com o seu humor baixo. Você fica até em depressão, se você não vigiar. Se você não vigiar, o grau comparativo te deixa para baixo, te deixa isolado, te deixa triste. O grau comparativo é você olhar para quem tem e olhar para você que não tem e começar a se perguntar por que ele tem e eu não tenho. Por que eles conseguiram e eu não conseguiram? Pior ainda é quando você eleva o seu nível de grau comparativo para o espiritual. Aí você começa a cobrar de Deus. Ah, Deus me abandonou. Ah, tá vendo, Deus? Estou fazendo campanha. Aí você começa a entrar em crise existencial e em crise espiritual. Porque você começa a colocar na conta de Deus o que é responsabilidade sua. Então, o grau comparativo é você querer ter o mesmo padrão de vida que pessoas à sua volta melhor do que você tem. Então, quando você não tem uma gestão emocional, financeira equilibrada, você vai gastar o que você não tem para manter um padrão de vida que você não pode, para mostrar para quem não precisa a pessoa que você não pode ser. Meu Deus, deu até sede agora. É mais ou menos isso. Se você não vigiar o grau comparativo, faz você se trancar dentro de uma bolha sua, por se achar desprezível diante deles, de não ter o que eles não têm. Você que está aqui nos Estados Unidos, aí você está aqui há 10 anos. Aí chega uma pessoa que tem 4 anos, ele começa a ter mais coisa que você. Aí você começa a fazer juízo de valor com você. Uai, por que ele tem menos tempo do que eu e tem mais coisa do que eu? O que está acontecendo? Aí você que está no Brasil, começa a fazer grau comparativo por quem é seus amigos e vizinhos. Poxa, mas ele começou a trabalhar agora e está tendo mais coisa do que eu, já trocou de carro, está de carro novo. Aí daqui a pouco você entra numa dívida para comprar um carro novo, para manter um padrão de vida. Gente, eu vou falar uma coisa para nós aqui, ó. Vou falar uma coisa para nós. Quem quer te amar tem que te amar do seu jeito. Te ama falando certo ou falando errado. Te ama você feio ou bonito. Te ama você gordo ou magro. Te ama você azul ou amarelo. Ou te ama você branco ou negro. Quem quer te amar por aquilo que você é, nunca vai te julgar por aquilo que você tem ou que você não tem. Por isso que você precisa saber equilibrar os dois grupos que estão à sua volta. A gente tem 2 grupos à nossa volta. A gente tem amigos por aquilo que nós temos e amigo por aquilo que nós somos. Ter amigo por aquilo que nós temos. Meu amigo, pastor Davidson Carvalho, amo a sua vida, beijo no coração. Me chama depois, eu quero falar contigo, pastor Davidson. Me chama depois, eu quero falar com você. Ter amigos por aquilo que nós temos é um problema. Porque o dia que você parar de ter, eles vão embora. O dia que você parar de transbordar o que eles querem, eles vão sumir da sua vida. A gente tem que ter amigos por aquilo que nós somos, que independente de alta ou baixa, eles estão com você. Independente de dinheiro ou sem dinheiro, eles estão com você. O amigo de verdade, ele bate no seu ombro, ele vai dizer, não vai por aí não, você vai dar ruim, hein? O amigo de verdade te confronta. O amigo de verdade te dá um chacoalhão.
O amigo de verdade, ele quer o seu bem, não pelo que você tem, mas pelo que você é. O amigo de verdade, ele está com você comendo carne moída ou comendo picanha. Agora, os amigos de conveniência, os amigos que você talvez tem por aquilo que você carrega, por que você tem como posse, são amizades temporárias. Você tem que descobrir na sua vida quem são, e não chora. Eu vou falar um negócio aqui, ó, não chora por conta disso. Descubra na sua vida quem são as amizades passageiras, amizades temporárias e amizades permanentes. Amizades passageiras, amizades temporárias e amizades permanentes. Amizades passageiras, amizades temporárias e amizades permanentes. Talvez você está orando porque teve gente que foi embora, mas essa pessoa que foi embora era amizade temporária. Teve gente que saiu da sua vida, mas ele só passou na sua vida. Você tem que valorizar quem ficou na sua vida. É quem fica que está com você. Pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem. Ou elas vêm como teste, como lição ou como aprendizado. Então, às vezes você precisa parar de correr atrás de quem sabe aonde te encontrar. Pare de correr atrás de quem sabe aonde te encontrar. Você precisa entender sobre o valor de celebrar e tolerar. Aprenda o valor entre celebrar e tolerar. Grave isso aqui, ó. Qual é o valor de tolerar e de celebrar? Vá em ambientes onde você é celebrado e não onde você é tolerado. Vá em ambientes onde as pessoas sintam bem com a sua presença e não onde as pessoas se isolem por sua presença. Então, quando você começar a discernir o que é celebrar, o que é tolerar, você vai sofrer menos, você vai viver mais, você vai romper mais longe, você vai mais longe, muita coisa vai mudar na sua vida. Talvez você está questionando porque uma amizade temporária passou na sua vida. Valorize quem ficou na sua vida. Valorize quem ficou na sua vida. Então, lembra disso. Essa é a palavra, Sérgio. Valorize-se. Se ame. Cuide de você mesmo. Meu pai já dizia uma frase para mim, eu nunca esqueci. Meu pai dizia, meu filho, ame você primeiro, cuide da sua casa, da sua família e dos poucos e verdadeiros amigos. Sabe por quê? Porque no apagar das luzes, quando a idade chegar, quando todos forem embora, quem estará com você? Serão a sua família e os poucos e verdadeiros amigos. Por isso que a frustração vem para muita gente. Porque a frustração, ela significa uma expectativa não atendida. A frustração é uma expectativa não atendida. Então, quando você cria uma expectativa numa pessoa, em algo, em situação, e não é atendido naquilo, se você não tem um equilíbrio emocional saudável, você frustra. E a frustração pode desencadear em você uma tensão, uma pressão e até uma depressão. Então, a frustração, ela pode desencadear N coisas em você que você não vai entender o que está acontecendo. Para eu finalizar essa live, e essa live não estava nem programada eu falar isso, mas para eu finalizar ela, em 5 minutos eu termino, a palavra que eu deixo para você é sobre viés da ausência e viés de ausência. Viés de presença e viés da ausência. Eu finalizo deixando isso para você. Viés da ausência e viés da presença. O que é viés da ausência? Valorize o hoje, valorize o presente, valorize o que você tem. Viés da ausência é você sofrer e morrer pelo amanhã que não veio. Viés da ausência é você enxergar seu copo vazio hoje, quando está preocupado com o copo cheio de amanhã que nem existe. Viés da ausência é você preocupar mais com a segunda, ainda estando no sábado, sem aproveitar bem o domingo. Viés da ausência é você valorizar mais o seu amanhã e não se importar com o seu hoje. Se Deus chega para você e fala para você, você tem 24 horas de vida, melhor, 7 dias de vida. Se Deus fala para você hoje, você vai ter 7 dias de vida. O que você faria nesses 7 dias? Isso fala muito do viés da ausência, sabe? Porque quando a gente sabe que vai perder alguma coisa, a gente quer valorizar o que está perto. E por que você só deixa para valorizar o que está perto quando você quer perder alguma coisa? Então, nós precisamos fazer desse pensamento um estímulo para o nosso presente
E não para o nosso amanhã, não para o nosso mês. Não, mês que vem eu faço. Mês que vem eu começo. Não, você já falou eu te amo para o seu filho hoje? Já falou eu te amo para sua mãe, para o seu pai? Já mandou uma mensagem para a tua esposa? Quantos pais não abraçam o filho? Quantos filhos não abraçam os pais? Quantos pais não foram amados pelos pais e aí estão jogando isso nos filhos? Quantas casas hoje tem gente morando lá dentro, mas não tem família? Tem 5 pessoas dentro de uma casa, mas não tem família. Ah, por que é família? Família é amor, família é respeito, família é proteção, família é cumplicidade, família é via de mão dupla. Família é você entender a dor do outro e sofrer todo mundo junto. Por isso que tem muitas casas hoje que tem só gente morando lá dentro, mas não tem família. Por isso que a diferença entre lar e casa está no dinheiro e na presença. Porque casa você compra e o lar você constrói. Por isso que tem muitas pessoas nas igrejas frustradas, feridas, machucadas, porque eles não entenderam o valor do primeiro ministério na casa. Quando você valoriza quem é importante para você na sua casa, a igreja se torna uma extensão daquilo que é importante na sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém nessa live hoje que você precisa parar de dar desculpas, precisa parar de viver o viés da ausência, volta para o presente. Eu já estou terminando, mas antes de eu terminar a live, quem sabe você precisa falar para alguém o quanto ele é importante na sua vida. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, que essa palavra ela venha gerar semente na sua vida, nesse final de semana, aonde você estiver e aonde você pisar. Que o nome do Eterno seja glorificado sempre na sua vida. E lembre de uma coisa, antes de mais nada, se ame, se valoriza e reconheça que você é filho de um Deus vivo. Nós vivemos hoje, uma hora eu quero fazer uma live aqui, eu quero falar sobre um tema que eu fiz uma série em igrejas, chamado de paternidade. Filhos vivos, filhos órfãos de pais vivos. Essa mensagem está no meu canal no YouTube. Filhos órfãos de pais vivos. Eu falo sobre o espírito de orfandade, que são as pessoas que vivem numa casa, mas não têm família. São pessoas que moram debaixo de um teto, mas não têm casa. São pessoas que moram dentro de 4 paredes, mas não têm comunhão. São filhos que estão carentes de afeto, de carinho, e os pais não conseguem dar. São filhos que estão vulneráveis mentalmente, espiritualmente. O culpado não é a igreja, não é o pastor. São pais ausentes. Talvez o que o filho está querendo é presença e não presente. O que os filhos estão querendo não é PlayStation, não é celular, não é iPad. O que os filhos estão querendo é química da conversação. O que os filhos estão querendo é conversa fora do diálogo da linha digital. Amém. Então, ficar aqui, eu vou falar mais 2 horas. É um tema que, se deixar, eu vira vigília. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou provavelmente, na segunda-feira, vou começar a trabalhar no e-book. Eu vou começar a colocar vídeos lá no meu canal no YouTube. Mas de manhã eu vou colocar vídeos aqui no meu Instagram, todo dia pela manhã. Se você puder passar lá no meu feed, deixa um comentário, curte com alguém. Inclusive já coloquei um vídeo hoje. Se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo lá, comenta com alguém, pode falar, pode compartilhar com alguém. Vamos evangelizar esse povo, vamos mandar para quanto mais pessoas você mandar, melhor. E eu acredito que o nome do Senhor será glorificado. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Você que não adquiriu o curso ainda, o curso está disponível na biografia do meu Instagram, aqui na bio tem um link, só clicar no link, adquira o curso. Muito do que eu falei aqui está no meu treinamento. São 4 horas de treinamento. Eu fiz uma live de 1 hora. Imagina 4 horas falando sobre 18 temas. Tem muita coisa boa nesse treinamento para a sua vida. Eu acredito que vai te ajudar muito, vai te ajudar muito. Queridos, eu posso orar por você? Deixa eu abençoar a sua vida antes de ir embora. Que Deus abençoe o seu... Hoje tem um batismo. Eu vou batizar uma irmã, uma jovem da nossa igreja hoje, 3 horas da tarde, aqui em The Field, na praia. Se você nunca viu um batismo na praia, como que nós fazemos, eu te convido a ficar ligado no meu Instagram mais tarde. Eu vou pedir para o nosso pessoal postar no Instagram, e você vai ver como que é bonito um batismo na praia, e mais ainda com um jovem que está com o coração queimando por Deus. Deixa eu orar por você. Eu te dou graça, Senhor, obrigado pela vida, pela casa, pela família. Te dou graça pelo alimento, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós. Continue guardando, abençoando, fortalecendo.
que o teu nome seja glorificado sempre em tudo, em nome de Jesus. Eu te dou graças porque eu creio que o Senhor tem nos guardado, nos dirigido, o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. Esteja conosco, nos dê um final de semana abençoado em tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Família, beijo no coração. Se você não adquiriu o curso, já adquire o curso, está liberado a minha biografia. Que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida. Amanhã, 10 horas da manhã, eu vou transmitir o culto aqui no meu Instagram. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Vambora, simbora. Deus te abençoe muito. Vamos que vamos. Dá uma olhada no vídeo que eu acabei de postar, está no meu Instagram. Deus abençoe, fica com Deus.